Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje, dia 8/9, a gente vai falar algumas coisas bem interessantes aqui, tá? A gente vai falar na aula de hoje alguns assuntos referentes à televisão, a maneira como isso acontece e algumas coisas relacionadas à música. A revolução musical dos independentes. Independentes são todos aqueles músicos que não têm patrocínio e que são independentes para fazerem as suas músicas, as suas letras. Não dependem de nenhuma empresa gravadora ou uma empresa musical que direcione o seu trabalho. Esses músicos surgiram grupos interessantes como a Rigo Barnabé e também o Premê, conhecido o grupo como Premê, que é o Premeditando Break, que foram na época de 80 ali, eles fizeram algum sucesso, mas não foram tão bem sucedidos assim. Esses grupos eles tratavam sobre temas do dia a dia, do cotidiano, do que acontece com a gente, mais ou menos no estilo dos Mamonas Assassinas, só que iam contra o que as gravadoras queriam, que eram músicas românticas, músicas de traição, músicas de amor, e eles não faziam esse tipo de música. Dessa forma, eles atuavam contra a maré, digamos assim, das empresas gravadoras, das grandes gravadoras e das televisões. O Arrigo Barnabé ele se sobressaiu por um determinado tempo, e assim como o grupo Premê, e bem que depois ele desapareceu, não fizeram mais sucesso. Eles tinham nas músicas deles referência também, o Arrigo Barnabé fazia referências às histórias em quadrinhos, e que era uma novidade na época, que era uma coisa muito interessante para a época, assim. Também as transmissões controladas, nós falamos. As transmissões nas televisões, digamos assim que a maioria dos veículos de comunicação é controlada por grupos privados. E eles, podemos dizer que a programação apresentada costuma priorizar os artistas que proporcionam retorno financeiro. Ou seja, aqueles artistas em que o seu agente paga para a rádio, para a televisão, para disponibilizar as suas músicas, ele faz sucesso. A música é tocada várias vezes e o retorno para essas empresas financeiro é muito bom. É o chamado jabá. Ou seja, paga-se o jabá e o artista é bem sucedido, é mostrado na mídia, mostrado em todos os lugares e alcança o seu sucesso. Digamos que alguns por um determinado tempo, outros vão ficar por mais tempo, mas acontece. Esse sistema aí faz com que sobre pouco ou nenhum espaço para aqueles que realmente fazem uma música boa e que não pagam esse jabá, esse dinheiro para essas empresas. Então, muitos artistas podem ficar no esquecimento, no desconhecido, por não conseguirem pagar esse tipo de trabalho para as empresas para poderem aparecer nas grandes gravadoras. Keith Haring, já na década de 70, 80, 81, ele lança uma obra dele em que aqueles bonecos sem gênero que ele desenhava com um visor de televisão manipula um bonequinho. Ou seja, a visão dele era: os meios de comunicação só nos fazem ver aquilo que eles querem ou aquilo que dê retorno a eles. Como são a televisão, principalmente, alcança a maior parte, a grande maioria da população, para eles faz muito sentido, para a gente faz muito sentido essa imagem do Keith Haring aí, da manipulação que a imprensa faz sobre nós. Falamos também sobre o grupo Titãs, a formação do grupo Titãs, atualmente já não é mais a mesma, mas o grupo continua.
depois de tantos anos, e que fizeram uma música, um álbum chamado Televisão, em que tem a música com o refrão O Crido Fala Pra Mãe, do famoso humorista Ronald Golias. Foi bem prazeroso e interessante falar sobre o Golias nessa aula e proporcionar aos alunos o conhecimento do que é um bordão, e do que é um refrão e a diferença de ambos. Pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. A aula prática foi o desenho do Minotauro Guitarrista. Eu espero vocês até a próxima terça. Muito obrigada, um beijo grande. Tchau, tchau.